A história começa na Itália, mais especificamente na região da Sicília, um lugar conhecido por sua beleza natural, suas tradições antigas e também por sua conexão histórica com o crime organizado. Esse contraste entre o paraíso visual e a escuridão escondida por trás dele define completamente o tom da narrativa. Em meio a esse cenário surge Vitali, um homem poderoso, respeitado e temido ao mesmo tempo. Para o mundo exterior, ele é apenas um empresário ligado ao comércio de vinhos. Mas por trás dessa fachada elegante, existe algo muito mais perigoso. Vitali é o cérebro de uma rede sofisticada de crimes cibernéticos, capaz de invadir contas bancárias e roubar milhões em questão de segundos, principalmente de pessoas vulneráveis como aposentados. Certo dia, Vitali chega a uma de suas vinícolas, acompanhado de seu filho de apenas 10 anos. Esse detalhe parece pequeno, mas na verdade revela muito sobre o personagem. Ele vive tão imerso no mundo do crime que já não consegue separar sua vida pessoal de seus negócios ilegais. Ao chegar no local, algo imediatamente parece errado. O silêncio é estranho, pesado, quase sufocante. Nenhum de seus homens aparece para recebê-lo. Não há movimento, não há comunicação. Percebendo o perigo, Vitali pede para seu filho ficar dentro do carro. Mesmo sendo um criminoso, ele ainda tenta proteger o garoto da realidade brutal que está prestes a enfrentar. Quando entra na vinícola, a cena é chocante. Corpos espalhados por todos os lados. Seus homens. Mortos. Não foi uma luta comum. Foi uma execução. Rápida, precisa e extremamente violenta. E então, no meio daquele cenário de morte, está Mac, um ex-fuzileiro americano, mas não um soldado comum. Mac está sentado, cercado por homens armados, aparentemente sob controle. Mas há algo errado naquela imagem. Ele não demonstra medo, não demonstra nervosismo. Pelo contrário, parece calmo demais, como se já soubesse exatamente o que vai acontecer. Mesmo naquela situação, Mac olha diretamente para Vitali e faz uma exigência simples, mas extremamente importante. Ele quer uma chave. Não uma chave qualquer, mas algo que claramente tem um valor enorme dentro daquela organização. Vitali tenta ganhar tempo. Tenta entender quem é aquele homem. Mas Mac não está interessado em explicações. Ele dá um prazo. Poucos segundos. E quando o tempo acaba, tudo muda. Em um instante, Mac se move. O que acontece em seguida é rápido demais para ser acompanhado. Em poucos segundos, todos os homens armados são eliminados. Cada movimento de Mac é preciso, calculado, quase impossível de reagir. Vitali, um homem poderoso que controlava vidas e dinheiro, agora está completamente indefeso. Mas Mac não simplesmente o mata, ele o faz sofrer. De uma forma que deixa claro que aquilo não é apenas um trabalho, é pessoal. Depois de pegar a chave, Mac sai da vinícola, mas a história não termina ali. Do lado de fora, dentro do carro, está o filho de Vitali. O garoto viu tudo. Confuso, assustado, mas também tomado por uma mistura de medo e impulso, ele pega uma arma e atira em Mac. O tiro atinge suas costas. Por um momento, tudo para. Mac poderia facilmente reagir. Poderia matar o garoto sem dificuldade. Mas ele não faz isso. Ele apenas o olha e decide ir embora. Esse momento revela algo fundamental sobre o personagem. Mac não é apenas um assassino. Ele tem limites. Mesmo ferido, com dor intensa, ele consegue entrar em seu carro e fugir do local. Sua respiração está pesada, sua visão começa a falhar, mas sua determinação o mantém em movimento.
Depois de dirigir por algum tempo, ele chega a uma pequena cidade chamada Altamonte, um lugar completamente diferente do mundo que ele conhece. Enquanto seu carro para, um homem chamado Jill o encontra. Ao ver seu estado, ele imediatamente decide ajudar. Sem fazer perguntas demais, leva Mac até uma médica chamada Angela. Angela é diferente. Ela não vê Mac como um criminoso. Ela vê um paciente. Ela remove a bala, cuida de seus ferimentos e faz algo ainda mais arriscado. Decide não avisar a polícia. Ela confia nele. Quando Mac finalmente acorda, ainda fraco, Angela faz uma pergunta simples, mas extremamente profunda. Ela pergunta se ele é uma boa pessoa ou uma pessoa ruim. Mac, com dificuldade, responde que não sabe. Essa resposta diz tudo. Porque uma pessoa realmente ruim nunca duvidaria de si mesma. Nos dias seguintes, Mac permanece deitado, se recuperando. Mas sua mente não descansa. Ele relembra momentos do passado, fragmentos de sua vida, pessoas que perdeu, decisões que tomou. E lentamente, entendemos que ele não está apenas fugindo de inimigos, ele está fugindo de si mesmo. Depois de alguns dias, ele decide sair. Usando uma bengala para se apoiar, ele caminha pelas ruas de Altamonte pela primeira vez. E o que ele encontra é algo inesperado. Paz. Pessoas simples vivendo suas vidas. Crianças brincando, idosos conversando. Mas ao mesmo tempo, algo estranho. Câmeras por todos os lados. Vigilância constante. Controle silencioso. Mac percebe. Esse lugar não é tão tranquilo quanto parece. Ao entrar em um restaurante, ele conhece a Mina, uma garçonete simpática que insiste para que ele experimente o café local. É um momento simples, quase comum. Mas para alguém como Mac, isso é raro. É um momento humano. Pouco depois, Jill aparece novamente, desta vez com sua filha. Ele revela que é policial e devolve a chave do carro de Mac, dizendo que não mexeu em nada. Esse gesto de confiança é importante, porque Mac não está acostumado com isso. Mais tarde, sozinho, ele faz uma ligação. Do outro lado da linha está Emma, uma agente ligada a operações financeiras internacionais. Mac revela algo importante. A vinícola não era apenas um depósito. Era parte de uma operação maior envolvendo drogas e dinheiro. Mas antes que a conversa se prolongue, ele desliga e destrói o telefone. Ele não quer ser rastreado, mas mesmo assim decidiu agir. E isso muda tudo. Porque a partir desse momento, Mac deixa de ser apenas um sobrevivente. Ele começa a se tornar algo mais. Algo que pode mudar o destino daquele lugar. E assim, a verdadeira história começa. Depois dos acontecimentos violentos na vinícola, a vida de Mac entra em uma fase completamente diferente. Pela primeira vez em muito tempo, ele não está em fuga direta, não está em meio a tiros constantes, não está cumprindo nenhuma missão. Ele está parado. E para alguém como ele, isso é quase mais difícil do que lutar. Altamonte parece um lugar simples à primeira vista. Pequeno, tranquilo, quase esquecido pelo mundo moderno. Mas Mac percebe rapidamente que essa tranquilidade não é totalmente natural. Existe algo escondido ali. Algo que não aparece na superfície, mas que pode ser sentido em cada detalhe. Durante os primeiros dias, ele permanece na casa de Angela, se recuperando. Seu corpo ainda está fraco por causa do tiro, mas sua mente continua funcionando como sempre. Ele observa tudo ao seu redor, mesmo quando parece estar descansando. Cada som, cada movimento, cada pessoa que entra e sai da casa é analisado por ele. Angela começa a perceber isso. Ela entende que Mac não é uma pessoa comum. Ele não age como alguém que sofreu um acidente, como a história que decidiram contar. Ele age como alguém treinado para sobreviver em qualquer situação.
Mesmo assim, ela não demonstra medo. Pelo contrário, ela demonstra curiosidade. Em uma das conversas entre os dois, ela tenta entender quem ele realmente é. Não pergunta diretamente sobre seu passado, mas faz perguntas que vão além do superficial. Perguntas que tentam alcançar o lado humano dele. Mac, como sempre, responde pouco. Mas o pouco que diz é suficiente para mostrar que ele não se vê como uma pessoa boa. E talvez nem como uma pessoa ruim. Ele simplesmente existe, entre os dois lados. Enquanto isso, fora da casa, o mundo continua se movendo. Emma, a agente que recebeu a ligação de Mac, começa a investigar as informações que ele forneceu. Ela acessa bancos de dados, rastreia movimentações financeiras, conecta diferentes pontos que antes pareciam isolados. E o que ela encontra é alarmante. A vinícola não era apenas um ponto de armazenamento. Era parte de uma rede muito maior. Uma rede que mistura tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e operações ilegais em escala internacional. E o mais importante, alguém destruiu uma parte dessa rede sozinho. E esse alguém não tem registro. Emma tenta encontrar qualquer informação sobre Mac. Nome verdadeiro, histórico militar, arquivos secretos. Mas não encontra nada. É como se ele nunca tivesse existido. Isso a deixa intrigada. E, ao mesmo tempo, preocupada. Porque alguém sem identidade é impossível de prever. De volta a Altamont, Mac finalmente decide sair da casa de Angela e explorar a cidade com mais atenção. Ele caminha pelas ruas lentamente, observando tudo. O comportamento das pessoas, os horários dos estabelecimentos, os padrões de movimento. Tudo parece normal, até não parecer. As câmeras continuam chamando sua atenção. Elas não estão ali por segurança comum, estão posicionadas estrategicamente. Isso indica controle. E controle indica poder. Em um pequeno restaurante, ele se senta novamente. Amina o reconhece e sorri. Ela traz café, como da primeira vez, e tenta puxar conversa. Diferente de Angela, Amina é mais leve, mais espontânea. Ela não tenta entender Mac profundamente. Ela apenas o trata como uma pessoa normal. E isso tem um impacto silencioso. Porque Mac não está acostumado com normalidade. Durante esse momento simples, algo dentro dele começa a mudar. Não de forma clara, mas de forma gradual. Como se ele estivesse lembrando o que é viver sem violência constante. Mas essa sensação não dura muito. Logo, a realidade se mostra. Enquanto caminha pela cidade, ele presencia algo que confirma suas suspeitas. Um grupo de homens começa a cobrar dinheiro de comerciantes locais. Não é um pedido, é uma imposição. A forma como agem deixa claro que não é a primeira vez. E o mais preocupante, ninguém reage. As pessoas apenas aceitam, pagam e seguem suas vidas, como se aquilo fosse normal. Mac observa tudo em silêncio, mas dentro dele, algo começa a se mover. Uma inquietação, uma irritação, uma memória. Ele se lembra de situações semelhantes no passado, lugares onde o medo dominava, onde pessoas inocentes sofriam sem poder reagir. E ele sabe exatamente onde isso leva. Enquanto isso, do outro lado da história, conhecemos melhor os responsáveis por esse sistema. Marco, um homem impulsivo, agressivo, acostumado a conseguir o que quer pela força. Ele não pensa muito, ele age, e isso o torna perigoso. Mas ele não é o verdadeiro líder. Esse papel pertence a Vincent, seu irmão mais velho. Diferente de Marco, Vincent é calmo, frio, calculista. Ele não precisa levantar a voz para impor respeito. Sua presença já é suficiente. E ele entende algo fundamental.
O poder não vem apenas da violência, vem do controle. E ele controla tudo: negócios, rotas, pessoas. Altamonte, para ele, não é apenas uma cidade. É uma peça em um sistema maior. De volta a Mac, sua inquietação cresce. Ele tenta ignorar. Tenta se convencer de que não é problema dele, que ele pode simplesmente ir embora. Mas cada vez que vê uma injustiça, isso se torna mais difícil. Uma noite, algo acontece. Marco e seus homens atacam o estabelecimento de Angela. A razão é simples. Ela não pagou. A violência é rápida, mas brutal. Eles destroem parte do local, ameaçam, deixam claro que aquilo é apenas o começo. Mac está lá, assistindo, sem se mover. Mas não porque não quer agir, e sim porque está lutando contra si mesmo. Ele sabe que, se entrar nisso, não haverá volta. Mas quando vê o medo nos olhos de Angela, a decisão começa a se formar. Nos dias seguintes, a situação piora. Marco aumenta a pressão. Mais ameaças, mais violência, mais controle. E então, acontece o momento decisivo. Mac presencia um homem idoso sendo intimidado. O homem não consegue pagar. Está desesperado, mas mesmo assim, ninguém o ajuda. E nesse instante, Mac se levanta, sem pressa, sem anunciar nada. Ele simplesmente intervém. O que acontece a seguir é rápido, preciso e impossível de ignorar. O agressor cai, sem chance de reação. E todos veem. Esse momento muda tudo, porque pela primeira vez, alguém enfrentou o sistema e venceu. A notícia se espalha rapidamente. Marco fica furioso. Para ele, isso não é apenas um problema, é uma afronta. E no mundo dele, afrontas não ficam sem resposta. Enquanto isso, Mac entende o que acabou de fazer. Ele cruzou a linha. Agora, ele não é mais um estranho. Ele é parte do conflito. E o pior, ele sabe que isso era inevitável. Porque no fundo, ele nunca foi o tipo de pessoa que ignora o mal. E talvez, nunca será. A partir do momento em que Mac decide intervir, mesmo que de forma silenciosa, tudo em Altamonte começa a mudar. Não é uma mudança imediata, não é algo explosivo no início, mas é perceptível. O equilíbrio que antes existia, mesmo sendo baseado no medo, começa a se quebrar lentamente. Antes, a cidade vivia sob controle. As pessoas sabiam o que esperar. Pagavam, obedeciam e, em troca, mantinham uma falsa sensação de segurança. Mas agora, com a presença de Mac, esse sistema começa a falhar. E quando um sistema baseado no medo falha, ele se torna ainda mais perigoso. Mac sente isso. Ele percebe nos olhares das pessoas. Alguns demonstram esperança, algo que não existia antes. Outros demonstram medo ainda maior, porque sabem que qualquer mudança pode trazer consequências. Angela observa Mac com mais atenção agora. Ela entende que ele não é apenas alguém de passagem. Ele está se envolvendo. E isso a preocupa, não por medo dele, mas pelo que pode acontecer com ele. Em uma conversa silenciosa entre os dois, ela tenta fazê-la entender que aquele lugar não é simples. Que as pessoas ali já aprenderam a viver daquela forma. Que enfrentar aquilo pode trazer mais dor do que solução. Mas Mac não responde diretamente, porque no fundo, ele já decidiu. Enquanto isso, Marco começa a investigar. Ele não aceita a ideia de que alguém esteja interferindo em seus negócios. Para ele, isso não é apenas uma ameaça, é uma quebra de autoridade. E a autoridade no mundo dele é tudo. Ele começa a perguntar, pressionar, intimidar. Quer saber quem fez aquilo. Mas ninguém fala. Não porque são leais a Mac, mas porque tem medo.
Isso irrita ainda mais Marco, e então ele faz o que sabe fazer melhor. Aumenta a violência. Pequenos comerciantes começam a sofrer mais pressão. Alguns são agredidos, outros têm seus estabelecimentos danificados. O objetivo é simples: recuperar o controle através do medo. Mas algo mudou. Mesmo com medo, algumas pessoas começam a resistir em silêncio. Não diretamente, mas internamente. E isso já é o suficiente para enfraquecer o sistema. Mac continua observando, mas agora ele não está apenas reagindo. Ele está aprendendo. Ele começa a entender os padrões de Marco, os horários, os locais, os hábitos. Ele não se move sem motivo. Cada passo é calculado, porque ele sabe que, se for agir de verdade, tem que ser definitivo. Enquanto isso, Emma avança em sua investigação. Ela conecta a vinícola com outras operações, identifica rotas de transporte, analisa movimentações financeiras. E quanto mais investiga, mais percebe que aquilo não é apenas um grupo local. É uma rede, organizada, estruturada. E no meio disso tudo, um elemento fora do sistema. Mac. Ela começa a entender que ele não está apenas envolvido. Ele está interferindo ativamente. E isso a coloca em uma posição difícil, porque ele pode ser a chave para resolver tudo, ou o maior problema de todos. De volta a Altamonte, a tensão atinge um novo nível quando Marco decide agir diretamente. Ele escolhe um lugar público, um restaurante, cheio de pessoas, famílias, crianças. Ele entra com seus homens, armado, confiante. Não é um ataque, é uma demonstração. Ele quer mostrar que ainda está no controle. Jill está presente. Angela também. E Mac está sentado, observando. Marco começa intimidando Jill. Usa sua família como pressão, algo que demonstra até onde ele está disposto a ir. Depois, seus olhos se voltam para Mac. O silêncio toma conta do lugar. Todos sentem. Algo vai acontecer. Marco se aproxima, provocando, tentando extrair uma reação. Mas Mac permanece calmo. E isso o irrita ainda mais. Porque para alguém como Marco, a ausência de medo é um desafio. E então, acontece. Sem aviso, sem preparação visível. Mac age. Rápido, preciso, controlado. Em poucos segundos, Marco está dominado. Seus homens não conseguem reagir a tempo. O ambiente muda completamente. O poder muda de mãos. E todos veem isso. Esse momento é mais do que uma vitória física. É uma quebra psicológica. Porque mostra que Marco não é invencível. E isso é perigoso. Muito perigoso. Marco, humilhado, tenta manter sua imagem. Mas dentro dele, algo já mudou. Raiva. Ódio. Vontade de destruir. E ele não vai parar. Naquela mesma noite, ele organiza um ataque. Mas dessa vez, não é um aviso. É uma tentativa direta de eliminar Mac. O problema é que ele ainda não entende com quem está lidando. Mac não espera ser atacado. Ele prevê. E quando o confronto acontece, não é equilibrado. É rápido, violento e definitivo. Marco morre. Sem honra, sem controle, sem segunda chance. E com isso, o jogo muda completamente. Porque Marco era apenas a superfície. O verdadeiro poder ainda não entrou em ação. Vincent, quando ele recebe a notícia, não reage com desespero. Não reage com emoção. Ele apenas escuta, processa e entende. Isso não é mais um problema pequeno. Isso é guerra.
mas uma guerra diferente. Porque seu inimigo não é previsível, não segue regras, não tem medo. E isso torna tudo mais complicado. Enquanto isso, o povo de Altamonte entra em um estado de confusão. Alguns sentem alívio, outros, medo, porque sabem que a morte de Marco não significa paz, significa algo maior, algo pior. Mac, por sua vez, entende perfeitamente o que fez. Ele eliminou uma peça importante, mas também chamou atenção. Agora, não há mais volta. Ele não pode sair, não pode ignorar. Agora, ele faz parte disso. E talvez, no fundo, sempre tenha feito. Porque pessoas como Mac não conseguem simplesmente assistir. Elas agem, mesmo que isso custe tudo. E agora, o verdadeiro inimigo está observando, esperando, planejando. E quando ele agir, não será como Marco. Será pior. Muito pior. Depois da morte de Marco, Altamonte entra em um estado estranho, quase irreal. Por um lado, há uma sensação momentânea de alívio. As pessoas percebem que alguém que parecia intocável caiu. Isso, por si só, já muda algo dentro delas. Mas, ao mesmo tempo, existe um medo ainda maior, mais profundo, porque todos sabem que Marco não era o topo da cadeia. Ele era apenas uma peça. E quando uma peça cai, o jogador reage. Esse jogador é Vincent. Diferente de Marco, Vincent não vive no impulso. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele já tem o controle, já tem o poder. E, principalmente, já tem a experiência necessária para lidar com situações como essa. Quando recebe a notícia da morte do irmão, ele não explode em raiva, não grita, não quebra nada. Ele permanece em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada detalhe. Esse silêncio não é fraqueza, é cálculo. Ele quer entender. Quem fez isso? Como fez isso? E mais importante, por quê? Para Vincent, nada é aleatório. Tudo tem um motivo. E se alguém foi capaz de eliminar Marco, então essa pessoa não é comum. Isso transforma o problema em algo pessoal, mas não emocional, estratégico. Enquanto isso, em Altamonte, Mac já sabe que algo está vindo. Ele entende perfeitamente a estrutura do crime organizado. Já viu isso antes. Já enfrentou sistemas parecidos. E sabe que a morte de um líder impulsivo como Marco só abre espaço para algo mais perigoso, algo mais inteligente. Algo como Vincent. Mac começa a se mover com mais cautela. Ele não anda mais livremente pelas ruas como antes. Ele observa mais, fala menos, desaparece com frequência. Sua postura muda. Agora ele não está apenas presente. Ele está em modo de guerra. Angela percebe isso imediatamente. Ela nota que algo mudou em Mac. Ele está mais distante, mais focado, como se estivesse se preparando para algo inevitável. Ela tenta conversar com ele, tenta entender o que está acontecendo, mas dessa vez, Mac é ainda mais fechado. Não porque não confia nela, mas porque sabe que quanto menos ela souber, mais segura estará. Enquanto isso, Jill enfrenta as consequências diretas do que está acontecendo. Como policial, ele está no meio de tudo. Ele vê o medo das pessoas, vê a falta de controle, mas também vê algo diferente. Ele vê esperança. Mas essa esperança vem acompanhada de risco, porque enfrentar o sistema significa provocar uma reação, e essa reação não demora. Vincent chega, mas não chega como Marco chegaria. Não chega com barulho, não chega com demonstração. Ele chega em silêncio. Seus homens entram na cidade discretamente. Não há tiros, não há caos inicial. Apenas presença. Uma presença que pode ser sentida, mesmo quando não é vista.
Eles começam a observar, a mapear, a entender. E isso é muito mais perigoso do que um ataque direto, porque significa que tudo que virá depois já foi planejado. Mac percebe isso quase imediatamente. Ele nota rostos novos, padrões diferentes, movimentos que não estavam ali antes. Ele entende que o jogo mudou. E dessa vez, é sério. Vincent não ataca de imediato. Ele testa. Seu primeiro movimento não é contra Mac, é contra o povo. Ele começa a pressionar pontos específicos. Negócios, rotas, pessoas que têm algum tipo de influência local. Ele quer ver como o sistema reage sem Marco. E o resultado é exatamente o que ele esperava. Confusão, medo, desorganização. Isso confirma algo importante para ele. Altamonte ainda pode ser controlada, mas precisa ser reestruturada. E para isso, ele precisa eliminar o problema principal, Mac. Enquanto isso, Emma avança cada vez mais na investigação. Ela já conseguiu ligar vários pontos da rede criminosa, mas ainda falta algo. Algo que conecta tudo. E esse algo é Mac. Ela começa a perceber que, em todos os lugares onde há ruptura, onde há falhas no sistema, onde há destruição de operações, ele esteve presente. Isso a leva a uma conclusão inevitável. Mac não é apenas um sobrevivente. Ele é um fator ativo. E talvez, o mais importante de todos. De volta à cidade, Vincent decide fazer seu primeiro movimento direto. Mas não contra Mac. Contra alguém próximo. Jill. Uma noite, ao voltar para casa, Jill percebe algo estranho. A porta não está completamente fechada. As luzes estão acesas. Ele entra devagar e encontra sua família, imobilizada, e Vincent, esperando. Esse momento é completamente diferente de qualquer outro confronto até agora. Não há pressa, não há gritos, apenas tensão. Vincent conversa com Jill como se estivessem numa negociação normal. Ele explica como as coisas funcionam, como cada pessoa tem seu papel, como interferir nesse sistema traz consequências. E então, sem mudar o tom de voz, ele o agride. Não por raiva, mas para ensinar, para marcar, para deixar claro que aquilo é apenas o começo. Antes de sair, ele deixa uma mensagem simples. Da próxima vez, não haverá conversa. Esse momento muda tudo, porque agora não é mais uma questão de controle territorial. É pessoal. Quando Mac descobre o que aconteceu, algo dentro dele se rompe definitivamente. Até agora, ele estava lutando contra a decisão de se envolver completamente. Mas isso acaba ali. Porque agora, não é mais sobre ele. É sobre pessoas que ele conhece, que confiaram nele, e que agora estão em perigo por causa disso. Mac para de reagir e começa a agir. De verdade. Enquanto isso, Vincent continua seu jogo. Ele não tem pressa, porque sabe que o tempo está ao seu favor. Ele quer que Mac cometa um erro, quer que ele se exponha, quer que ele entre no campo que ele controla. Mas o que ele não sabe é que Mac não joga assim. Mac não segue padrões, não reage como esperado. E isso cria algo raro. Uma situação onde dois homens extremamente perigosos não conseguem prever um ao outro completamente. E quando isso acontece, o resultado nunca é simples. Altamonte, nesse ponto, já não é mais a mesma cidade. O medo voltou, mas não da mesma forma. Agora, existe algo diferente no ar. Uma tensão constante. Como se todos soubessem que algo grande está para acontecer. E estão certos. Porque o que vem a seguir não será um confronto pequeno. Será uma guerra.
E dessa vez, ninguém vai sair igual. A cidade de Altamonte já não é mais a mesma. O que antes parecia um lugar tranquilo, quase esquecido pelo mundo, agora se transforma lentamente em um campo de batalha invisível. Não há tanques nas ruas, não há explosões constantes, mas existe algo muito mais perigoso do que isso. Existe tensão. Existe medo. E, acima de tudo, existe a certeza de que algo grande está prestes a acontecer. Depois do aviso de Vincent e do ataque indireto contra Jill, a situação deixa de ser um simples conflito entre criminosos e passa a ser uma guerra psicológica. Vincent não quer apenas eliminar Mac. Ele quer quebrá-lo. Quer tirar dele qualquer vantagem antes do confronto final. Mac entende isso perfeitamente. Ele já esteve em guerras antes. Já viu como esse tipo de estratégia funciona. Primeiro, o inimigo tenta controlar o ambiente. Depois, isola o alvo. E, por fim, ataca quando ele estiver vulnerável. Mas há um problema. Mac não funciona como um alvo comum. Nos dias seguintes, ele praticamente desaparece da rotina visível da cidade. Não frequenta mais o restaurante. Não anda pelas ruas durante o dia. Não mantém padrões previsíveis. Ele se move como uma sombra, sempre um passo à frente, sempre observando. Ele começa a estudar Vincent da mesma forma que Vincent tenta estudá-lo. Rotas, homens, pontos de controle, tudo. Porque Mac sabe que essa guerra não será vencida com força bruta, será vencida com precisão. Enquanto isso, Vincent começa a expandir seu domínio sobre Altamonte de forma mais agressiva. Ele não precisa mais agir em segredo. Sua presença agora é clara. Seus homens ocupam posições estratégicas, controlam entradas e saídas, pressionam comerciantes e espalham medo. O objetivo é simples: tomar o controle total e, ao mesmo tempo, forçar Mac a reagir. Mas o que Vincent não percebe imediatamente é que Mac já começou a agir. E não da forma que ele esperava. Em vez de enfrentar diretamente os grupos armados, Mac começa a atacar a estrutura. Uma noite, um carregamento desaparece. Sem confronto. Sem testemunhas. Apenas some. No dia seguinte, 2 homens importantes de Vincent não aparecem. Nenhum sinal, nenhuma explicação. E assim, lentamente, algo começa a acontecer. O sistema de Vincent começa a falhar. Comunicação falha. Rotas deixam de ser seguras. Ordens não são executadas. Tudo isso sem um ataque direto visível. Isso irrita Vincent. Mas mais do que isso, o deixa curioso. Porque ele entende que isso não é sorte, é estratégia. E isso significa que Mac não está apenas reagindo, está atacando. De forma inteligente, de forma calculada, de forma perigosa. Enquanto isso, a cidade começa a perceber as mudanças. Alguns homens de Vincent desaparecem. Algumas áreas ficam menos controladas. E isso cria algo que não existia antes. Dúvida. As pessoas começam a questionar, mesmo que em silêncio, se aquele poder realmente é absoluto. Angela percebe essa mudança também. Ela vê Mac cada vez menos, mas entende que ele está fazendo algo. Algo grande. Algo que pode mudar tudo, mas que também pode destruir tudo. Ela se preocupa, porque sabe que quanto mais ele se envolve, mais difícil será sair. Jill, por outro lado, começa a sentir um conflito interno. Como policial, ele deveria agir dentro da lei, mas a lei não está funcionando ali. O sistema falhou, e alguém de fora está fazendo o que ele não consegue. Isso o coloca em uma posição complicada, porque no fundo, ele sabe que precisa de Mac, mesmo que isso vá contra tudo o que ele acredita.
Enquanto isso, Emma continua sua investigação e finalmente chega mais perto do centro da operação. Ela descobre vários pontos ligados à rede de Vincent, entende como o dinheiro circula e começa a perceber algo ainda mais importante. Alguém já está desmontando essa rede, e esse alguém não segue protocolo, não segue regras. Isso a leva novamente a Mac. Ela começa a aceitar algo que antes parecia impossível. Talvez ele não seja o problema. Talvez ele seja a solução. Mas uma solução fora de controle. De volta a Altamont, Vincent decide mudar sua abordagem. Ele percebe que não pode vencer essa guerra apenas com controle territorial. Ele precisa forçar um confronto direto. Mas para isso, ele precisa de algo que faça Mac sair da sombra. E ele encontra. Ele decide atacar o coração da cidade. Não um ponto estratégico, mas um ponto emocional. Uma noite, seus homens atacam vários locais ao mesmo tempo. Não é um ataque silencioso como antes. É aberto, violento, intimidante. O restaurante, pequenos negócios, pessoas comuns. O objetivo não é apenas controle, é medo. É mostrar que ninguém está seguro. E funciona. A cidade entra em pânico. Gritos, correria, desespero. E é exatamente isso que Vincent queria, porque ele sabe que, ao fazer isso, Mac não vai ficar parado. E ele não fica. Pela primeira vez desde que chegou, Mac entra completamente na guerra. Não como alguém que observa, mas como alguém que domina. Ele se move rapidamente pela cidade, protegendo civis, neutralizando ameaças, controlando situações. Seus movimentos são rápidos demais para serem acompanhados, precisos demais para serem evitados. E algo muda naquele momento. O medo troca de lado. Agora, não são apenas os cidadãos que têm medo, são os homens de Vincent. Porque eles começam a perceber que estão sendo caçados. E não por um grupo, mas por um homem. Um homem que aparece e desaparece, que ataca sem aviso, que não comete erros. E isso cria algo raro. Descontrole dentro de um sistema baseado em controle. Vincent observa tudo isso, e pela primeira vez, ele sente algo diferente. Não é medo, mas é respeito. Porque ele finalmente entende quem está enfrentando. Não é um civil, não é um herói, é alguém como ele, mas com um código diferente. E isso torna tudo mais interessante, mas também mais perigoso, porque agora não há mais espaço para testes, não há mais espaço para erros. A guerra chegou ao seu ponto crítico, e ambos sabem disso. Mac não pode recuar, Vincent não pode perder. E quando dois homens assim se enfrentam, o resultado nunca é simples. Altamont já não é apenas uma cidade, é um campo de batalha. E o que vem a seguir não será uma luta. Será um confronto final, onde apenas um lado permanecerá. A noite final chega sem aviso, mas com um peso que pode ser sentido em cada canto de Altamont. Não há vento forte, não há tempestade, não há nenhum sinal óbvio de que algo extraordinário está prestes a acontecer. E ainda assim, tudo parece diferente. As ruas estão silenciosas demais. As luzes das casas permanecem acesas por mais tempo do que o normal, e as pessoas evitam sair. É como se toda a cidade soubesse, mesmo sem provas, que aquele seria o momento decisivo. Mac está em movimento. Não há hesitação em seus passos. Não há dúvida em sua mente. Tudo o que aconteceu até agora levou a esse ponto. Cada escolha, cada confronto, cada vida salva e cada vida tirada o trouxeram exatamente para ali. E dessa vez, ele não está reagindo a uma ameaça. Ele está indo em direção a ela. Vincent, por outro lado, está esperando. Dentro de sua mansão, um lugar grande, frio e perfeitamente organizado.
Ele permanece em silêncio. Seus homens ainda ocupam posições estratégicas, mas o ambiente já não é o mesmo. Há tensão entre eles. Há medo. Eles sabem que algo está errado. Sabem que muitos já desapareceram. Sabem que estão enfrentando algo que não conseguem entender completamente. Vincent percebe isso. E isso o irrita. Não porque teme Mac, mas porque odeia a ideia de perder o controle. Controle é tudo para ele. Sem controle, não há poder. Sem poder, não há sistema. E sem sistema, tudo se torna caos. E Mac é o caos. A energia na mansão muda quando as luzes falham por um instante. Um pequeno apagão, algo que poderia parecer insignificante para qualquer outra pessoa. Mas para Vincent, isso é um sinal. Ele se levanta lentamente. Seus olhos percorrem o ambiente. Ele não precisa de confirmação. Ele sabe. Mac chegou. O que acontece a seguir não é uma invasão comum. Não há explosões. Não há barulho desnecessário. Há silêncio. Um silêncio que se move. Um silêncio que elimina. Mac entra na mansão como uma sombra. Cada passo é calculado. Cada movimento tem um propósito. Ele não corre. Ele não se apressa. Porque ele sabe exatamente o que está fazendo. Os primeiros homens caem sem sequer perceber o que aconteceu. Não há tempo para reagir. Não há luta prolongada. Apenas ação direta, rápida e definitiva. A mansão, que antes era símbolo de poder e controle, começa a se transformar em um labirinto de medo. Vincent começa a andar pelos corredores, arma em mãos, respiração controlada. Ele observa os corpos de seus homens, um após o outro, e algo fica claro para ele. Isso não é um ataque, é uma execução sistemática. Mac não está invadindo, está limpando. E isso muda completamente a forma como Vincent encara a situação. Porque agora ele entende, ele não está enfrentando alguém que quer tomar seu lugar. Está enfrentando alguém que quer destruir tudo. Enquanto isso, Mac continua avançando. Mas dentro dele, algo também está acontecendo. Essa não é apenas mais uma missão. Não é apenas mais um alvo. Isso é pessoal. Não por causa de Vincent diretamente, mas por tudo que ele representa. O abuso de poder, o sofrimento de inocentes, a repetição de um ciclo que Mac já viu inúmeras vezes. E dessa vez, ele decidiu parar esse ciclo. Os dois finalmente se encontram. Um grande salão, escuro, silencioso, sem distrações. Apenas dois homens, dois extremos do mesmo mundo. Por alguns segundos ninguém fala. Eles apenas se observam. Vincent é o primeiro a quebrar o silêncio. Ele fala sobre ordem, sobre como o mundo realmente funciona, sobre como pessoas como ele são necessárias para manter tudo sob controle. Para ele, o que faz não é errado. É inevitável. Mac escuta, sem emoção aparente, mas suas respostas não vêm em palavras. Vêm em ação. O confronto começa. Não é rápido, não é simples, é brutal. Ambos são extremamente habilidosos, ambos sabem exatamente como lutar, mas há uma diferença fundamental. Vincent luta para manter seu poder. Mac luta para terminar algo. E isso muda tudo. O combate se intensifica. Movimentos rápidos, ataques precisos, momentos em que qualquer erro poderia ser fatal. Vincent consegue vantagem por um instante, consegue ferir Mac, e por um segundo, parece que ele pode vencer. Mas esse é o erro dele, porque Mac não luta para vencer, ele luta para continuar. Mesmo ferido, mesmo cansado,
mesmo no limite. E isso o torna imparável. A luta muda, fica mais próxima, mais direta, mais pessoal, até que finalmente Vincent perde o controle. E naquele momento, o jogo acaba. Mac o domina, o desarma, o derruba. E pela primeira vez, Vincent está completamente indefeso. Ainda assim, ele tenta manter sua postura, tenta provocar, tenta fazer Mac hesitar. Mas não funciona. Porque Mac já tomou sua decisão. E quando Mac decide algo, não há volta. Sem pressa, sem exagero, ele encerra. O silêncio volta, mas dessa vez é definitivo. A guerra acabou. O sistema caiu. Mas não há celebração. Mac permanece ali por alguns segundos, respirando, sentindo o peso de tudo. Porque vencer não significa paz imediata. Significa apenas que algo terminou. E algo novo precisa começar. Ao amanhecer, as autoridades chegam. Emma entre elas. Ela vê o resultado, vê a destruição, mas também vê o padrão. Ela entende o que aconteceu, não em detalhes completos, mas em essência. Mac fez o que ninguém mais poderia fazer, mas do jeito dele, fora das regras, fora do sistema. E enquanto todos tentam entender, Mac já se foi, sem deixar rastro, sem buscar reconhecimento, sem esperar agradecimento, porque esse nunca foi o objetivo. Mas desta vez, algo é diferente, porque, pela primeira vez em muito tempo, Mac não está apenas fugindo. Ele está deixando algo para trás. Um lugar melhor. Pessoas livres. E talvez uma pequena parte de si mesmo que finalmente encontrou algum tipo de paz. Altamonte começa a respirar novamente. Mas nunca será a mesma. Porque agora, eles sabem. O medo pode ser derrotado. E às vezes, basta uma pessoa para mudar tudo. Depois da queda de Vincent, a história não termina com explosões ou celebrações. Na verdade, ela desacelera. Tudo o que antes era caos, barulho e tensão se transforma em algo completamente diferente. Silêncio. Mas dessa vez, não é um silêncio de medo. É um silêncio de alívio. O sol nasce lentamente sobre Altamonte, iluminando as ruas que poucas horas antes estavam marcadas pela violência. Agora, pela primeira vez em muito tempo, a cidade parece respirar de verdade. Não há homens armados nas esquinas, não há gritos, não há ameaças invisíveis dominando o ambiente. As pessoas começam a sair de suas casas com cautela. No início ainda há medo. Olhares desconfiados, passos lentos, como se estivessem esperando que tudo aquilo fosse apenas uma ilusão. Mas, pouco a pouco, elas percebem que algo realmente mudou. O controle que antes existia desapareceu. Angela reabre sua clínica. Ainda há sinais do ataque, ainda existem danos, mas ela continua. Porque isso é o que define aquele lugar. Resistência, vida, continuidade. Dio volta a caminhar pelas ruas, mas agora de uma forma diferente. Ele ainda é policial, ainda carrega suas responsabilidades, mas algo dentro dele mudou. Ele viu o que aconteceu. Ele viu alguém fazer o que o sistema não conseguiu fazer. E isso muda a forma como ele vê o mundo. A Mina volta ao restaurante. O ambiente ainda carrega marcas dos acontecimentos recentes, mas o café volta a ser servido, as mesas voltam a ser ocupadas, e a vida, lentamente, começa a retomar seu ritmo. Mas existe uma ausência que todos percebem. Mac não está lá. Ele não aparece, não se despede, não deixa explicações. Ele simplesmente desaparece.
E isso cria um sentimento estranho na cidade, uma mistura de gratidão, curiosidade e vazio. Porque mesmo sem conhecerem completamente quem ele era, todos sabem o que ele fez. Mac não era parte daquele lugar. Mas, por um tempo, ele se tornou essencial para ele. Enquanto isso, Emma chega à cidade junto com outras autoridades. A operação foi concluída, o sistema criminoso foi desmantelado, e agora tudo precisa ser organizado, investigado e documentado. Mas Emma sabe que existe algo que não pode ser colocado em relatórios. Mac. Ela caminha pelos locais onde tudo aconteceu, observa os detalhes, conecta as evidências. Para qualquer outra pessoa, aquilo parece o resultado de uma operação complexa. Mas para ela, é claro, aquilo foi obra de um único homem. Um homem que não segue regras, que não pertence a nenhuma instituição. O comportamento das pessoas, os horários dos estabelecimentos, os padrões de movimento. Tudo parece normal, até não parecer. As câmeras continuam chamando sua atenção. Elas não estão ali por segurança comum, estão posicionadas estrategicamente. Isso indica controle, e controle indica poder. Em um pequeno restaurante, ele se senta novamente. Amina o reconhece e sorri. Ela traz café, como da primeira vez, e tenta puxar conversa. Diferente de Angela, Amina é mais leve, mais espontânea. Ela não tenta entender Mac profundamente. Ela apenas o trata como uma pessoa normal. E isso tem um impacto silencioso. Porque Mac não está acostumado com normalidade. Durante esse momento simples, algo dentro dele começa a mudar. Não de forma clara, mas de forma gradual. Como se ele estivesse lembrando o que é viver sem violência constante. Mas essa sensação não dura muito. Logo, a realidade se mostra. Enquanto caminha pela cidade, ele presencia algo que confirma suas suspeitas. Um grupo de homens começa a cobrar dinheiro de comerciantes locais. Não é um pedido. É uma imposição. A forma como agem deixa claro que não é a primeira vez. E o mais preocupante, ninguém reage. As pessoas apenas aceitam, pagam e seguem suas vidas, como se aquilo fosse normal. Mac observa tudo em silêncio, mas dentro dele, algo começa a se mover. Uma inquietação, uma irritação, uma memória. Ele se lembra de situações semelhantes no passado, lugares onde o medo dominava, onde pessoas inocentes sofriam sem poder reagir. E ele sabe exatamente onde isso leva. Enquanto isso, do outro lado da história, conhecemos melhor os responsáveis por esse sistema. Marco, um homem impulsivo, agressivo, acostumado a conseguir o que quer pela força. Ele não pensa muito. Ele age, e isso o torna perigoso. Mas ele não é o verdadeiro líder. Esse papel pertence a Vincent, seu irmão mais velho. Diferente de Marco, Vincent é calmo, frio, calculista. Ele não precisa levantar a voz para impor respeito. Sua presença já é suficiente. E ele entende algo fundamental. O poder não vem apenas da violência. Vem do controle. E ele controla tudo. Negócios, rotas, pessoas. Altamonte, para ele, não é apenas uma cidade. É uma peça em um sistema maior. De volta a Mac, sua inquietação cresce. Ele tenta ignorar. Tenta se convencer de que não é problema dele. Que ele pode simplesmente ir embora. Mas cada vez que vê uma injustiça, isso se torna mais difícil. Uma noite, algo acontece. Marco e seus homens atacam o estabelecimento de Angela. A razão é simples. Ela não pagou. A violência é rápida, mas brutal. Eles destroem parte do local, ameaçam, deixam claro que aquilo é apenas o começo. Mac está lá, assistindo, sem se mover.
mas não porque não quer agir, e sim porque está lutando contra si mesmo. Ele sabe que, se entrar nisso, não haverá volta. Mas quando vê o medo nos olhos de Angela, a decisão começa a se formar. Nos dias seguintes, a situação piora. Marco aumenta a pressão. Mais ameaças, mais violência, mais controle. E então, acontece o momento decisivo. Mac presencia um homem idoso sendo intimidado. O homem não consegue pagar. Está desesperado, mas mesmo assim, ninguém o ajuda. E nesse instante, Mac se levanta, sem pressa, sem anunciar nada. Ele simplesmente intervém. O que acontece a seguir é rápido, preciso e impossível de ignorar. O agressor cai, sem chance de reação, e todos veem. Esse momento muda tudo, porque pela primeira vez, alguém enfrentou o sistema e venceu. A notícia se espalha rapidamente. Marco fica furioso. Para ele, isso não é apenas um problema, é uma afronta. E no mundo dele, afrontas não ficam sem resposta. Enquanto isso, Mac entende o que acabou de fazer. Ele cruzou a linha. Agora, ele não é mais um estranho. Ele é parte do conflito. E o pior, ele sabe que isso era inevitável. Porque no fundo, ele nunca foi o tipo de pessoa que ignora o mal. E talvez, nunca será. A partir do momento em que Mac decide intervir, mesmo que de forma silenciosa, tudo em Altamonte começa a mudar. Não é uma mudança imediata, não é algo explosivo no início, mas é perceptível. O equilíbrio que antes existia, mesmo sendo baseado no medo, começa a se quebrar lentamente. Antes, a cidade vivia sob controle. As pessoas sabiam o que esperar. Pagavam, obedeciam, e em troca, mantinham uma falsa sensação de segurança. Mas agora, com a presença de Mac, esse sistema começa a falhar. E quando um sistema baseado no medo falha, ele se torna ainda mais perigoso. Mac sente isso. Ele percebe nos olhares das pessoas. Alguns demonstram esperança, algo que não existia antes. Outros demonstram medo ainda maior, porque sabem que qualquer mudança pode trazer consequências. Angela observa Mac com mais atenção agora. Ela entende que ele não é apenas alguém de passagem. Ele está se envolvendo. E isso a preocupa, não por medo dele, mas pelo que pode acontecer com ele. Em uma conversa silenciosa entre os dois, ela tenta fazê-la entender que aquele lugar não é simples. Que as pessoas ali já aprenderam a viver daquela forma. Que enfrentar aquilo pode trazer mais dor do que solução. Mas Mac não responde diretamente, porque no fundo, ele já decidiu. Enquanto isso, Marco começa a investigar. Ele não aceita a ideia de que alguém esteja interferindo em seus negócios. Para ele, isso não é apenas uma ameaça, é uma quebra de autoridade. E autoridade no mundo dele é tudo. Ele começa a perguntar, pressionar, intimidar. Quer saber quem fez aquilo. Mas ninguém fala. Não porque são leais a Mac, mas porque tem medo. Isso irrita ainda mais Marco. E então ele faz o que sabe fazer melhor. Aumenta a violência. Pequenos comerciantes começam a sofrer mais pressão. Alguns são agredidos, outros têm seus estabelecimentos danificados. O objetivo é simples: recuperar o controle através do medo. Mas algo mudou. Mesmo com medo, algumas pessoas começam a resistir em silêncio. Não diretamente, mas internamente. E isso já é o suficiente para enfraquecer o sistema. Mac continua observando, mas agora ele não está apenas reagindo. Ele está aprendendo. Ele começa a entender os padrões de Marco, os horários, os locais, os hábitos. Ele não se move sem motivo. Cada passo é calculado, porque ele sabe que, se for agir de verdade, tem que ser definitivo.
Enquanto isso, Emma avança em sua investigação. Ela conecta a vinícola com outras operações, identifica rotas de transporte, analisa movimentações financeiras. E quanto mais investiga, mais percebe que aquilo não é apenas um grupo local. É uma rede, organizada, estruturada. E no meio disso tudo, um elemento fora do sistema. Mac. Ela começa a entender que ele não está apenas envolvido. Ele está interferindo ativamente. E isso a coloca em uma posição difícil, porque ele pode ser a chave para resolver tudo, ou o maior problema de todos. De volta a Altamonte, a tensão atinge um novo nível quando Marco decide agir diretamente. Ele escolhe um lugar público, um restaurante, cheio de pessoas, famílias, crianças. Ele entra com seus homens, armado, confiante. Não é um ataque, é uma demonstração. Ele quer mostrar que ainda está no controle. Jill está presente. Angela também. E Mac está sentado, observando. Marco começa intimidando Jill. Usa sua família como pressão, algo que demonstra até onde ele está disposto a ir. Depois, seus olhos se voltam para Mac. O silêncio toma conta do lugar. Todos sentem. Algo vai acontecer. Marco se aproxima, provocando, tentando extrair uma reação. Mas Mac permanece calmo. E isso o irrita ainda mais. Porque para alguém como Marco, a ausência de medo é um desafio. E então, acontece. Sem aviso, sem preparação visível. Mac age. Rápido, preciso, controlado. Em poucos segundos, Marco está dominado. Seus homens não conseguem reagir a tempo. O ambiente muda completamente. O poder muda de mãos. E todos veem isso. Esse momento é mais do que uma vitória física. É uma quebra psicológica. Porque mostra que Marco não é invencível. E isso é perigoso. Muito perigoso. Marco, humilhado, tenta manter sua imagem. Mas dentro dele, algo já mudou. Raiva. Ódio. Vontade de destruir. E ele não vai parar. Naquela mesma noite, ele organiza um ataque. Mas dessa vez, não é um aviso. É uma tentativa direta de eliminar Mac. O problema é que ele ainda não entende com quem está lidando. Mac não espera ser atacado. Ele prevê. E quando o confronto acontece, não é equilibrado. É rápido, violento e definitivo. Marco morre. Sem honra, sem controle, sem segunda chance. E com isso, o jogo muda completamente. Porque Marco era apenas a superfície. O verdadeiro poder ainda não entrou em ação. Vincent, quando ele recebe a notícia, não reage com desespero. Não reage com emoção. Ele apenas escuta, processa e entende. Isso não é mais um problema pequeno. Isso é guerra. Mas uma guerra diferente. Porque seu inimigo não é previsível, não segue regras, não tem medo. E isso torna tudo mais complicado. Enquanto isso, o povo de Altamonte entra em um estado de confusão. Alguns sentem alívio, outros, medo. Porque sabem que a morte de Marco não significa paz. Significa algo maior, algo pior. Mac, por sua vez, entende perfeitamente o que fez. Ele eliminou uma peça importante, mas também chamou atenção. Agora, não há mais volta. Ele não pode sair, não pode ignorar. Agora, ele faz parte disso. E talvez, no fundo, sempre tenha feito. Porque pessoas como Mac não conseguem simplesmente assistir. Elas agem, mesmo que isso custe tudo.
E agora, o verdadeiro inimigo está observando, esperando, planejando. E quando ele agir, não será como Marco. Será pior. Muito pior. Depois da morte de Marco, Altamonte entra em um estado estranho, quase irreal. Por um lado, há uma sensação momentânea de alívio. As pessoas percebem que alguém que parecia intocável caiu. Isso, por si só, já muda algo dentro delas. Mas, ao mesmo tempo, existe um medo ainda maior, mais profundo, porque todos sabem que Marco não era o topo da cadeia. Ele era apenas uma peça. E quando uma peça cai, o jogador reage. Esse jogador é Vincent. Diferente de Marco, Vincent não vive no impulso. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele já tem o controle, já tem o poder. E, principalmente, já tem a experiência necessária para lidar com situações como essa. Quando recebe a notícia da morte do irmão, ele não explode em raiva, não grita, não quebra nada. Ele permanece em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada detalhe. Esse silêncio não é fraqueza, é cálculo. Ele quer entender. Quem fez isso? Como fez isso? E mais importante, por quê? Para Vincent, nada é aleatório. Tudo tem um motivo. E se alguém foi capaz de eliminar Marco, então essa pessoa não é comum. Isso transforma o problema em algo pessoal. Mas não emocional, estratégico. Enquanto isso, em Altamonte, Mac já sabe que algo está vindo. Ele entende perfeitamente a estrutura do crime organizado. Já viu isso antes. Já enfrentou sistemas parecidos. E sabe que a morte de um líder impulsivo como Marco só abre espaço para algo mais perigoso. Algo mais inteligente. Algo como Vincent. Mac começa a se mover com mais cautela. Ele não anda mais livremente pelas ruas como antes. Ele observa mais, fala menos, desaparece com frequência. Sua postura muda. Agora ele não está apenas presente. Ele está em modo de guerra. Angela percebe isso imediatamente. Ela nota que algo mudou em Mac. Ele está mais distante, mais focado, como se estivesse se preparando para algo inevitável. Ela tenta conversar com ele, tenta entender o que está acontecendo, mas dessa vez, Mac é ainda mais fechado. Não porque não confia nela, mas porque sabe que quanto menos ela souber, mais segura estará. Enquanto isso, Jill enfrenta as consequências diretas do que está acontecendo. Como policial, ele está no meio de tudo. Ele vê o medo das pessoas, vê a falta de controle, mas também vê algo diferente. Ele vê esperança. Mas essa esperança vem acompanhada de risco, porque enfrentar o sistema significa provocar uma reação, e essa reação não demora. Vincent chega, mas não chega como Marco chegaria. Não chega com barulho, não chega com demonstração. Ele chega em silêncio. Seus homens entram na cidade discretamente. Não há tiros, não há caos inicial. Apenas presença. Uma presença que pode ser sentida, mesmo quando não é vista. Eles começam a observar, a mapear, a entender. E isso é muito mais perigoso do que um ataque direto. Porque significa que tudo que virá depois já foi planejado. Mac percebe isso quase imediatamente. Ele nota rostos novos, padrões diferentes, movimentos que não estavam ali antes. Ele entende que o jogo mudou. E dessa vez, é sério. Vincent não ataca de imediato. Ele testa. Seu primeiro movimento não é contra Mac, é contra o povo. Ele começa a pressionar pontos específicos. Negócios, rotas, pessoas que têm algum tipo de influência local. Ele quer ver como o sistema reage sem Marco. E o resultado é exatamente o que ele esperava. Confusão, medo, desorganização.
Isso confirma algo importante para ele. Altamonte ainda pode ser controlada, mas precisa ser reestruturada. E para isso, ele precisa eliminar o problema principal, Mac. Enquanto isso, Emma avança cada vez mais na investigação. Ela já conseguiu ligar vários pontos da rede criminosa, mas ainda falta algo. Algo que conecta tudo. E esse algo é Mac. Ela começa a perceber que, em todos os lugares onde há ruptura, onde há falhas no sistema, onde há destruição de operações, ele esteve presente. Isso a leva a uma conclusão inevitável. Mac não é apenas um sobrevivente. Ele é um fator ativo. E talvez, o mais importante de todos. De volta à cidade, Vincent decide fazer seu primeiro movimento direto. Mas não contra Mac. Contra alguém próximo. Jill. Uma noite, ao voltar para casa, Jill percebe algo estranho. A porta não está completamente fechada. As luzes estão acesas. Ele entra devagar e encontra sua família, imobilizada, e Vincent, esperando. Esse momento é completamente diferente de qualquer outro confronto até agora. Não há pressa, não há gritos, apenas tensão. Vincent conversa com Jill como se estivessem numa negociação normal. Ele explica como as coisas funcionam, como cada pessoa tem seu papel, como interferir nesse sistema traz consequências. E então, sem mudar o tom de voz, ele o agride. Não por raiva, mas para ensinar, para marcar, para deixar claro que aquilo é apenas o começo. Antes de sair, ele deixa uma mensagem simples. Da próxima vez, não haverá conversa. Esse momento muda tudo, porque agora não é mais uma questão de controle territorial. É pessoal. Quando Mac descobre o que aconteceu, algo dentro dele se rompe definitivamente. Até agora, ele estava lutando contra a decisão de se envolver completamente. Mas isso acaba ali. Porque agora, não é mais sobre ele. É sobre pessoas que ele conhece, que confiaram nele, e que agora estão em perigo por causa disso. Mac para de reagir e começa a agir. De verdade. Enquanto isso, Vincent continua seu jogo. Ele não tem pressa, porque sabe que o tempo está ao seu favor. Ele quer que Mac cometa um erro, quer que ele se exponha, quer que ele entre no campo que ele controla. Mas o que ele não sabe é que Mac não joga assim. Mac não segue padrões, não reage como esperado. E isso cria algo raro, uma situação onde dois homens extremamente perigosos não conseguem prever um ao outro completamente. E quando isso acontece, o resultado nunca é simples. Altamonte, nesse ponto, já não é mais a mesma cidade. O medo voltou, mas não da mesma forma. Agora, existe algo diferente no ar. Uma tensão constante. Como se todos soubessem que algo grande está para acontecer. E estão certos. Porque o que vem a seguir não será um confronto pequeno. Será uma guerra. E dessa vez, ninguém vai sair igual. A cidade de Altamonte já não é mais a mesma. O que antes parecia um lugar tranquilo, quase esquecido pelo mundo, agora se transforma lentamente em um campo de batalha invisível. Não há tanques nas ruas, não há explosões constantes, mas existe algo muito mais perigoso do que isso. Existe tensão. Existe medo. E, acima de tudo, existe a certeza de que algo grande está prestes a acontecer. Depois do aviso de Vincent e do ataque indireto contra Jill, a situação deixa de ser um simples conflito entre criminosos e passa a ser uma guerra psicológica. Vincent não quer apenas eliminar Mac. Ele quer quebrá-lo. Quer tirar dele qualquer vantagem antes do confronto final. Mac entende isso perfeitamente. Ele já esteve em guerras antes.
Já viu como esse tipo de estratégia funciona? Primeiro, o inimigo tenta controlar o ambiente. Depois, isola o alvo. E, por fim, ataca quando ele estiver vulnerável. Mas há um problema. Mac não funciona como um alvo comum. Nos dias seguintes, ele praticamente desaparece da rotina visível da cidade. Não frequenta mais o restaurante, não anda pelas ruas durante o dia, não mantém padrões previsíveis. Ele se move como uma sombra, sempre um passo à frente, sempre observando. Ele começa a estudar Vincent da mesma forma que Vincent tenta estudá-lo. Rotas, homens, pontos de controle, tudo. Porque Mac sabe que essa guerra não será vencida com força bruta, será vencida com precisão. Enquanto isso, Vincent começa a expandir seu domínio sobre Altamonte de forma mais agressiva. Ele não precisa mais agir em segredo. Sua presença agora é clara. Seus homens ocupam posições estratégicas, controlam entradas e saídas, pressionam comerciantes e espalham medo. O objetivo é simples: tomar o controle total e, ao mesmo tempo, forçar Mac a reagir. Mas o que Vincent não percebe imediatamente é que Mac já começou a agir. E não da forma que ele esperava. Em vez de enfrentar diretamente os grupos armados, Mac começa a atacar a estrutura. Uma noite, um carregamento desaparece. Sem confronto. Sem testemunhas. Apenas some. No dia seguinte, 2 homens importantes de Vincent não aparecem. Nenhum sinal, nenhuma explicação. E assim, lentamente, algo começa a acontecer. O sistema de Vincent começa a falhar. Comunicação falha. Rotas deixam de ser seguras. Ordens não são executadas. Tudo isso sem um ataque direto visível. Isso irrita Vincent, mas mais do que isso, o deixa curioso. Porque ele entende que isso não é sorte, é estratégia. E isso significa que Mac não está apenas reagindo, está atacando. De forma inteligente, de forma calculada, de forma perigosa. Enquanto isso, a cidade começa a perceber as mudanças. Alguns homens de Vincent desaparecem. Algumas áreas ficam menos controladas. E isso cria algo que não existia antes: dúvida.